Fala, turma! Hoje o 062 é para falar de um carro que chegou há pouco tempo no Brasil, mas a gente tá vendo falar super bem dele, que é o Jayco 7. William, obrigado por receber a gente aqui. Obrigado você, Léo. Então, hoje quando a gente fala desse cara aqui, Léo, a gente tá falando de uma situação que realmente traz o que a marca fala, que é a evolução da revolução. Então a gente traz um produto bacana, chegou agora, recentemente no dia 15 de abril, é bem novinho, recente, tá aí, mas trouxe grandes coisas que a gente não tinha na tecnologia brasileira, principalmente quando a gente fala de autonomia no carro e fala de regeneração. Hoje esse carro ele consegue de fato fazer mais de 1.200 km com um tanque de combustível e traz uma potência muito legal para o cliente, que é de 339 cavalos, e traz muito equipamento de segurança. Entanto que, ao contrário das outras marcas, a gente está trazendo 7 airbags num carro, numa faixa de preço bem bacana. A gente não chega a passar aí dos seus 300, 400 mil para ter 7 airbags, para ter um ADAS 2.5, né, que traz o ápice da tecnologia de segurança para o carro nessa estrutura. Esse aqui é o Prestige. Esse é o Prestige. A gente tem duas versões do Jayco 7. Isso. Qual as principais diferenças entre essas duas versões? A gente viu que vem muito opcional desde a versão não inferior, mas a primeira versão, que é a Luxury. E essa é a Prestige. Mas quando o pessoal de casa, um pouquinho, qual que é a principal diferença das duas versões? O pessoal vai conseguir ver de fato nas diferenças das duas versões é o porta-mala elétrico, que é uma coisa que você sente, que você tem sentimento, né? O head-up display, que também é uma coisa que você consegue ver assim que você entra dentro do carro, que é a projeção no para-brisa. A assinatura do som, né? Que é Sony na versão Prestige e na versão Luxury é normal, é um som convencional do carro, né? E a iluminação interna. As demais situações, você vai ver nas aplicações de tecnologia. No Luxury, o ADAS ele é 1.0, que seria o convencional que a gente tem no mercado já rodando. Então, quando você vai na configuração do carro, você vai sentir as maiores diferenças entre versões. Ele é um híbrido, ele funciona com motor combustão. Sim. E o motor elétrico. Ele, no motor elétrico, ele consegue fazer ele tem uma autonomia de quantos km? Léo, entre 80 a 120, vai depender muito do que o condutor está usando o carro. Até porque o carro tem um sistema de regeneração que ele pode até expandir isso conforme você esteja usando. Eu tenho algumas experiências de viagem, por exemplo, que a gente tem a loja em Anápolis, que eu faço um consumo para ir e quando eu volto é totalmente diferente. Eu consigo recuperar energia, porque a maior parte do período é descendo de Anápolis para cá. E a gente falando de segurança, você falou de 7 airbags. É uma coisa que o brasileiro preocupa muito quando fala, principalmente quem viaja muito, estabilidade. É um carro grande. E muita gente tinha visão que carro alto antigamente não era tão estável. Hoje a gente vê que a tecnologia mudou muito. E o Jayco? Então, todo mundo tem essa menção de falar que o centro de gravidade ser mais alto, o carro não tem estabilidade. Aqui, a gente tem uma brincadeira diferente. A gente está falando de uma suspensão independente McPherson nas 4 rodas. Todos os sistemas possíveis para controles, tanto de estabilidade quanto tração, anticapotamento, né, antideslizamento por parte do carro. Então você tem uma série de situações de tecnologia que te fazem ficar presos no chão. Não vai ter de criar as rodinhas para cima. Olha, quando a gente começou a mostrar elétricos aqui no programa, a gente, na verdade, está mostrando muito ultimamente. Uma das dúvidas principais que ainda continua surgindo no pessoal. Quando acontece acidentes, as primeiras informações que quando surgiu da chegada dos carros elétricos era que era muito perigoso, um choque e tudo mais. Como que é trabalhado isso hoje na Jayco? Falando um pouco de novo de segurança, esse carro ele tem 5 estrelas em quase todos os NCAPs, né? Eurocap, que é um dos mais rigorosos em questão de segurança. Quando a gente fala nessa parte, a gente tem uma colisão ao ponto de o carro ter essa situação de deterioração de poder atingir a bateria. Essa bateria hoje ela tem alguns isolantes e algumas situações que quando o carro acione os airbags, a parte elétrica do carro e todas as outras partes do sistema do carro é desligada. Então o carro ele se isola para não ter risco de qualquer coisa. Apesar que a bateria ela tem uma proteção de blindagem que depois que acontece alguma coisa nessa situação, ela se blinda. Ela praticamente se isola ali e a energia dela se esvai e ela consegue fazer essa dissipação para se você não ter nenhum risco de incêndio ou qualquer outra coisa do tipo. Apesar que
Hoje o padrão de tecnologia usado nessa bateria, ela não vai pegar fogo como a gente tinha em algumas situações no passado. E a gente, falando de tecnologia, o que mais chama atenção da linha de EcoSet? A gente viu que esteticamente é um dos carros mais bonitos que a gente mostrou aqui no programa até hoje. Mas falando de tecnologia mesmo, modo de pilotagem, transmissão, o que a gente pode passar para o pessoal? Então, o que eu mais gosto, vou passar a minha visão. O que eu mais gosto nesse carro é o motor, pela potência, que traz aí 1.5 turbo, mas o motor elétrico de 339 cavalos combinados. Mas o que eu acho mais legal nesse carro, eu consegui ter isso na minha mão, ter essa potência, manter uma velocidade média acima dos 160, 170 e ter economia no final, porque o carro regenera muito. É o que mais me deixou fascinado no carro. Olha, William, a gente vai mostrar pro pessoal os detalhes desse carro, para eles conhecerem mais. Quem quiser também fazer o test drive, conhecer um pouco mais, é só vir aqui na Tiger. Com certeza. Te procurar. Sim. E obrigado por falar com a gente. E a gente vai voltar para mostrar mais novidades, porque a gente sabe que vocês estão chegando para ficar. É isso aí. Fala pro pessoal vir. A gente inclusive tá com algumas situações, a gente tá com promoções para poder fazer troca de usado, a gente tá com um test drive premiado, que a gente tá premiando todos os nossos clientes que estão andando no carro, que tá deixando uma mensagem pra gente no nosso Instagram. E sim, eu quero convidar todo mundo para poder vir e conhecer a nossa concessionária tanto em Goiânia quanto em Anápolis, e eu tenho certeza que vai gostar muito do carro. Léo, foi muito bom falar com você, muito obrigado e tamo junto. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Fique agora com os detalhes desse super carro.